Quem está com expectativa para receber uma palavra do alto, mais uma vez, dá um grito, dá um brado de louvor aí no seu lugar. Glória a Deus. Atos capítulo de número 20. Quero que você abra sua Bíblia comigo. Em Atos capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Fique bem ligado hoje, porque Deus vai falar muito com você. Essa palavra é uma palavra muito pastoral. Nós vamos falar muito sobre quem nós somos, muito sobre o que é que Deus nos deu como visão. E eu tenho plena certeza, plena convicção de que hoje tem muita transformação para acontecer na tua vida. Amém? Pode abrir o coração, aumenta essa expectativa. Vamos ler. Diz assim o texto, Atos capítulo 20, versículo 7 em diante. Diz assim: no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, e porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no piso superior, outra versão vai dizer, no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, qual era o nome dele? Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, como é que ele estava, igreja? Estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, fale conosco. Muda a nossa realidade, Pai, que haja entendimento claro do que o Senhor deseja fazer, não somente na nossa vida, na nossa casa, mas também na cidade de Duque de Caxias, na região da Baixada Fluminense e Rio de Janeiro. Nós estamos com o coração aberto, com a mente alerta, para receber tudo quanto o Senhor preparou para hoje. Obrigado porque o Senhor não mudou a nossa agenda simplesmente, mas o Senhor nos colocou, nos inseriu na sua agenda. E é essa agenda que nós queremos para a nossa vida, a agenda do céu, a vontade do alto, a vontade do Senhor sendo estabelecida. Espírito Santo, amigo Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio para nos chacoalhar, mas não nos deixe voltar para casa da mesma forma. Essa é uma noite de transformação, é uma noite de restauração, é uma noite de abrir dos nossos olhos, é noite de novos começos. Obrigado, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para sempre e sempre. Se você pode dizer bem forte, amém, diga isso. Escute uma coisa, nós estamos vivendo numa era bíblica que a própria palavra de Deus, o próprio Jesus disse, nomeou essa era de nova aliança, que foi estabelecida a partir da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Escute isso, depois de Jesus, tanta coisa muda, tanta coisa é estabelecida para a humanidade. E nós não podemos olhar para a nossa vida e achar que depois que Jesus entrou no nosso coração, fez morada, fez habitação em nós, a nossa vida permaneceu do mesmo jeito. Não, se na história da humanidade houve transformação, houve mudança, quando Jesus entra na nossa vida para fazer morada em nós, acontece uma mudança poderosa. Escute isso, naquela era anterior, que é chamada de antiga aliança, a presença do Espírito Santo, por exemplo, era manifestada de uma forma. Ele vinha sobre determinada classe de pessoas, a saber, reis, sacerdotes e profetas. Falava o que tinha que falar, dava a instrução que tinha que dar e ia. As pessoas ficavam à mercê de um homem especial, um profeta, por exemplo, que ouvia a voz de Deus, recebia direcionamento do alto
e comunicava isso ao povo. Mas as pessoas não podiam chegar num cantinho da sua casa, por exemplo, e falar assim: Deus, eu quero orar agora ao Senhor. Não. Eu quero que o Senhor fale comigo agora. Não. Não era assim que funcionava. Isso é um benefício de quem vive debaixo da nova aliança. 3 aleluias para cá. Deixa eu ver se tem pentecostal aqui, ó. Escute uma coisa. Você fica pensando assim: ai, quando chegar no céu, eu vou perguntar para Moisés como que foi a experiência de abrir o Mar Vermelho. Viver naquele tempo deve ter sido maravilhoso. Eu vou perguntar para Josué, eu vou perguntar para aquelas pessoas que deram a volta na muralha de Jericó, e quando terminaram aquilo caiu e foi um estrondo que só. Como foi ter vivido essa experiência? Mas deixa eu te dizer uma coisa, eles é que vão vir até você para perguntar: como é que é carregar a presença de Deus? Eles é que vão vir até você dizendo: ei, como é que é você, de qualquer lugar que você estiver, falar com Deus e poder ouvir a voz do Todo-Poderoso? Como é que é ser dirigido pelo Espírito Santo, Vitor? Como é que é você falar, perguntar a Deus: o que é que o Senhor tem para minha vida? É para eu ir para a direita ou para a esquerda? E aí Deus pega e fala com você: vai, é esse o caminho a seguir. Como é que é falar com Deus sobre algo que eu estou passando de terrível e de repente ver alguma coisa acontecendo que mude aquela situação? Você vai dizer assim: esse é o benefício maravilhoso, porque eu vivo numa nova aliança. Essa era da nova aliança, e bem especificamente o tempo em que nós estamos vivendo, a partir de Jesus, também é conhecida como era da igreja. O que isso tem a ver, pastor Leandrinho? É o tempo conhecido como o tempo em que Deus decidiu fazer as coisas na terra a partir de pessoas. Escute, a partir do seu corpo. Quando eu falo igreja, eu não estou falando a respeito de 4 paredes. Eu não estou falando a respeito de uma placa que indica um nome. Não. Eu estou falando daqueles que são parte do corpo de Cristo. Onde está a igreja de Jesus Cristo hoje aqui? Cadê você que faz parte? Cadê você que é um membro desse corpo de Cristo? Faz barulho aí no seu lugar, pelo amor de Deus, porque isso é maravilhoso. Eu e você temos esse privilégio. Então Deus escolheu fazer muitas coisas nessa terra por intermédio da igreja. É como se fosse assim: quando a igreja se move, Jesus também se move. Por quê, pastor Leandrinho? Porque ele é o cabeça do seu corpo, que é a igreja. Quando a igreja estende a mão sobre o enfermo, não são as mãos de um pastor, não são as mãos de uma ovelha, não, são as mãos do próprio Jesus se estendendo para que alguém seja curado. Quando a igreja decide subir ruas, pelas vielas, pelas favelas, pelos becos, não são apenas um aglomerado de pessoas subindo, mas é o corpo de Cristo, é a própria presença de Deus, é o próprio Jesus Cristo subindo, fazendo e realizando. Cadê a igreja de Jesus? É isso que ele faz. Então escute, essa é a igreja que te levanta. Essa é a igreja por meio de quem Deus faz algo poderoso na sua vida. Por quê? Porque Deus escolheu um lugar, um corpo para levantar você, para impulsionar você, para que a sua vida seja completamente transformada. Posso ouvir um amém de vez em quando?